Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, conforme eu falei nos outros vídeos, tem uma passagemzinha aqui, é mais um vídeo para te dar esperança. Além de te dar esperança, irmão, eu gostaria também que vocês entendessem qual é o sentido de você seguir a Cristo. Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que está tão no automático que não sabe qual é o verdadeiro sentido. Aí as pessoas ficam na mão do que as pessoas falam. Aí como eu te falei, né, um bota uma experiência pessoal, o outro segue. Aí a pessoa fica sem identidade. Deus fez a gente com pluralidade, irmãos. Entendeu? Ninguém é diferente do outro. Eu fico para morrer nessas postagens, né, de Facebook. Que a pessoa fica assim, não sei o que, as tuas vestimentas, confessa que você tem isso dentro de casa. Isso são postagens, irmãos, que a pessoa está preocupada com a vida dos outros. E eu falo também, tá, irmão? Às vezes, as pessoas falam, acontece isso muito com os clientes meus. As pessoas têm certas atitudes que são nocivas. Principalmente atitudes que elas não gostariam que fizesse com elas. Só que, se eu for falar que eles são maldosos por fazer isso, eu estaria mentindo. Porque às vezes a gente faz coisas, irmãos, sem a gente perceber, mas que prejudica. Então, nessas horas, você tem que arrumar um jeito na sabedoria para mostrar para a pessoa que aquilo ali não está certo. Mas baseado em quê? Na minha opinião, né? Ou na verdade, ou na ética. Porque a gente é regido ainda por uma característica ética, de bom senso, de moral. Tu tá me entendendo? Por isso que às vezes eu costumo falar com o meu cliente, rapaz, olha só, não é do meu jeito, é do jeito certo. Então existe um jeito certo, entendeu? Pessoa querer exclusividade, pessoa querer pagar quando quiser, isso não é correto, irmão. Você também tem que ter sabedoria que você não pode cobrar de uma pessoa que não é cristã, assim, valores cristãos, mas você tem que se manter cristão. Então eu vejo muita gente, irmão, que não tem assim, ciência mais aprofundada de quem é Jesus. Porque se as pessoas souberem quem é Jesus e o que Jesus faz nos dias de hoje para aqueles que o obedecem, você vai se aprofundar mais ainda, porque os sobrenaturais de Deus vão passar a ser visíveis. O ato de fé, irmão, consiste em você dar o primeiro passo, e muitas vezes no escuro. Você dá o primeiro passo, Deus dá o segundo, você dá o terceiro e por aí vai. O primeiro passo é seu. Rapidamente, antes de começar, eu me lembro de uma pregação do Luciano Subirá, né? Que é um pastor muito bom, eu gosto dele. Ele falou uma coisa interessante, que ele ia fazer uma grande obra de evangelização. Se eu não me engano, ele estava precisando de um dinheiro aí. Eu acho que ele estava precisando de uns 300 mil, se eu não me engano é isso, uns 300 mil. Então ele fez uma grande obra de evangelização para arrecadar esse dinheiro. E ele só arrecadou 100. Aí ele orando o Senhor, poxa Senhor, eu queria tanto fazer essa obra, queria tanto, que era assim, né, acho que abriu outra igreja, outro lugar, porque as pessoas estavam clamando, ele precisava desse capital. E tinha um outro pastor que estava querendo reformar a igreja dele e tal, e estava orando ao Senhor. Aí esse Luciano Subirá, né, que é amigo desse pastor, ele estava também orando ao Senhor, botando essa situação na mão dele. E o Senhor respondeu a ele o seguinte, olha, vai te ligar um amigo teu, pastor, você pega esses 100 mil e dá para ele. Ele falou, como é que é? Eu estou precisando de 300, só arrumei 100. E os 100 que entrou, o Senhor está pedindo para entregar para o meu amigo? E o Senhor respondeu, eu estou te mandando. Aí ele chegou para o tesoureiro, contou o sonho, o tesoureiro falou, tu é maluco? Eu falei assim, não, mas eu vou obedecer. E ligou para esse pastor e falou para ele, olha, eu estava orando ao Senhor, o Senhor falou para ligar para você, que parece que você estava precisando de um recurso aí para a sua igreja. Aí disse que o outro pastor começou a chorar, falou assim, rapaz, eu estava orando para o Senhor também, pedindo esse recurso. Aí o Luciano Subirá falou assim, eu vou te dar esse recurso.
e transferiu os 100 mil, zerou o caixa da igreja. Para esse pastor ficou feliz da vida. Mas ele obedeceu, o Luciano Subirá obedeceu, entendeu? Ele falou que num dia de culto comum, na outra semana, entrou mais de 1.200.000 reais de oferta. E se ele não tivesse feito? Porque os sobrenaturais de Deus, ele não depende da capacidade humana, né? Da possibilidade humana. Ele é acima, como eu te falei, ele é acima do sistema. Onde é que Gideão, com 300 homens, ia batalhar e ganhar mais de 1 milhão de midianitas e etíopes? Na razão humana não tem como, tanto que ele pediu confirmação duas vezes. Mas você vê o Gideão escrevendo dar uma espadada, Deus mandou o terror no acampamento dos medianitas, querido. E eles começaram a se matar. Hoje em dia é o modus operandi do Senhor. Você tá me entendendo, irmão? Às vezes você quer ver fogo descendo do céu, anjo sacando a espada. Querido, muitas vezes Deus, você entrega na mão do Senhor. Não é você que batalha, é o Senhor que batalha. Qual o seu papel? Orar, ficar na posição e esperar ser instrumento na mão dele. Mas geralmente ele faz os seus inimigos, aquele que te faz mal, eles se matarem. Igual aquele ditado que é ruim, se destrói sozinho. Então vamos lá, meu amigo. O que eu queria aqui era uma passagem que me chama muita atenção, que é de Saulo, que vai virar Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Olha só o que está dizendo aqui, e vocês vão entender o que eu estou falando. Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que eventualmente encontrava ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, né, o caminho do Senhor, e estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste atenção nisso, irmão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém irá revelar o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podia ouvir a voz, mas ninguém via. Querido, como eu falei para vocês, teve muitas vezes que eu li a Bíblia tentando achar algum erro. Quando você chega lá nos frutos do Espírito, acho que é de Gálatas 5:22, ele diz assim: o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Pelo português, teria um erro de concordância se você visse aquilo ali cru, sem a revelação. Seria assim: os frutos do Espírito são paz, longanimidade, porque são várias coisas. Mas em todas as traduções está assim: o fruto do Espírito é. O que isso me leva a crer? Porque os frutos do Espírito, outro dia eu vou colocar um vídeo sobre dízimo, que no final é esse fruto que Deus quer da gente, principalmente, tá? Paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Esse é o melhor dízimo que você pode dar ao Senhor, tá? Mas isso fica para outro vídeo. Mas ele está me dizendo o seguinte: não há erro de concordância, porque se você tiver paz e não tiver longanimidade, você não tem fruto nenhum, tu tá me entendendo? Se você tiver fé e não tiver mansidão, você não tem fruto nenhum. Então é um fruto, é como se fosse um fruto com vários gomos dentro. E esses gomos são isso que eu acabei de falar. Então se você tem um e não tem outro, você não tem fruto nenhum. Por isso que os frutos do Espírito é. Agora, por que eu estou falando isso? Porque aqui, em Atos dos Apóstolos 9, no versículo 4, Paulo estava perseguindo a igreja. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, já expliquei no outro vídeo, que Gamaliel era tipo a faculdade, a universidade da época, a pós-graduação. Ele era um cara letrado, Paulo. Tem referência nas cartas dele, que ele fala sobre corrida, né?
das Olimpíadas, que começou na Grécia, uma maratona, Louro da Vitória. Então ele tinha conhecimento da cultura grega, ele era uma pessoa estudada. E você pode ver, meus irmãos, que quanto mais a pessoa sabe, quanto mais a pessoa é inteligente, estudada, assim, parece que mais ateísta ela é. Mais, assim, confiando no próprio conhecimento, ela é. Então, numa concepção humana, irmão, assim, da maioria das pessoas que eu conheço, Saulo, que ia se chamar Paulo, jamais seria o que ele seria. Que as pessoas iam excluir logo. Mas você vê que Paulo, ele não satisfeito em acabar com os cristãos ali em Jerusalém, ele pedia cartas para a sinagoga, que ele era assim com Caifás, né? Assim com Gamaliel, para ir em outras cidades, prender, né? Tipo mandado de prisão e até matar cristãos. Ele não se contentou. Então ele tinha uma fúria contra os cristãos, porque na cabeça dele, o sistema de Israel botou na cabeça dele que aquilo ali era um bom serviço, você acabar com os cristãos. Botaram na cabeça dele que Jesus era um charlatão, que Jesus era uma pessoa rebelde que estava querendo derrubar o governo de Roma, e ele tinha o Sinédrio nessa época tinha muitos negócios com Roma, então ele temia pelo fim disso. Eles não entenderam ou não quiseram entender, ou se fizeram de sonso, que Jesus estava pregando o reino do céu e não o reino da terra. Tanto que eles esperam o Messias até hoje e já está entre eles, que é um governante mundial político. Então eles temiam que Jesus acabasse com isso aí. E Paulo era tão obcecado por isso que o Sinédrio falava assim: não, acaba com o cristão que você vai acabar com esse homem. Tu tá me entendendo? Então ele empenhou uma perseguição. A intenção dele era boa, sincera, mas o sistema que plantou é errado. É a mesma coisa que eu falei do outro vídeo, do desigrejado. As pessoas, elas falam isso, falam aquilo, naquela soberba de não, você precisa ir na igreja, porque a igreja somos nós. Mas elas não param para perceber que é o sistema maligno que não quer as pessoas dentro de uma igreja. Aí você faz uma pergunta lógica, vocês têm que sempre se basear na lógica, vocês fazem essa pergunta. Vamos botar assim um partido político, uma vertente ideológica. Qual é a vertente ideológica que quer acabar com a igreja? Qual é a vertente ideológica que defende bandido? Qual é a vertente ideológica que apoia o aborto? Que fala que pedofilia é doença e não um crime. Tu tá me entendendo? Em outras palavras, os estupradores, eles votam em quem? Em qual partido político? Os bandidos, se puder, os soltos, né? Porque os presos não têm direito a voto. Votam em quem? Os abortistas votam em quem? E quem quer acabar com a igreja vota em quem? Você está me entendendo, irmão? Então as pessoas às vezes falam uma coisa que ainda não está percebendo, que ela está jogando no time do diabo. E Saulo era assim. Agora, na questão não é nem de gramática, é uma questão de lógica aqui nesse versículo 4. Que Jesus ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, olha só. Quando isso aconteceu, Jesus já tinha morrido há 60 anos, mais ou menos. Então, Paulo perseguia por causa do reboliço que Jesus fez, pelas multidões que ele se arrastava, a obra dos discípulos, depois do dia de Pentecostes, que ele ressuscitou e ascendeu ao céu, entendeu? Então, fisicamente, Jesus não estava. Aliás, tinha décadas que ele já tinha morrido, ressuscitado e subido. E, ao meu ver, quando eu vi isso aqui pela segunda vez, eu falei assim: por que não está escrito assim? Saulo, Saulo, por que persegue os meus seguidores? Não faria mais sentido, uma vez que ele já não estava fisicamente na terra? Mas não, querido, a Bíblia não erra. Eu falo, a Bíblia não erra. Você tem que buscar se aprofundar. Porque ele fala, me persegues? Porque, querido, Jesus, quando você persegue um cristão, você está perseguindo o próprio Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer aqui.
Então, irmãos, olha só, quando a pessoa te perseguir, você deixa na mão do Criador. Lá em Deuteronômio 28, quando vem aquele monte de bênção, e se você obedecer a palavra, na condição de você obedecer a palavra, naquele monte de bênção que eles dão ali, tem uma que ele fala assim, ó: eu serei inimigo dos seus inimigos. Você se lembra do outro vídeo que eu fiz do Ezequias? Essa carta foi para mim, não foi para você. Por quê? Porque, na verdade, a carta foi para Ezequias sim. Mas só que Deus, ele toma, ele fala que você, irmão, que tem fé, que crê nele, é a menina dos olhos dele. O problema é que muita gente, ela tem um salmo que diz assim: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O problema é que as pessoas confiam no Senhor, entendeu? Só que não entrega. Não entrega. Quer dar o jeitinho. Quer fazer igual Sara. Deus tinha prometido a Abraão um filho, mas a Sara já estava com 99 anos. Está me entendendo? Quando Deus promete, ele cumpre. Ele cumpre. Por mais que pareça impossível, como eu falei no começo desse vídeo. Então, o Abraão deu um jeitinho lá brasileiro, né? Com a ajuda da Sara. Deita com a empregada. Porque ela só estava de olho na promessa e não como Deus ia fazer. Você está me entendendo, irmão? Então, se Deus prometeu, ele cumpre. O problema é que o tempo de Deus é o Kairos e o nosso é o Cronos, tá? A gente vive escravo de um relógio. E esse relógio matou muitas pessoas conhecidas nossas, matou nossos avós, bisavós, nossos antepassados, e vai matar a gente, nossos filhos, nossos netos. Então, o problema do crente é que ele não sabe esperar. Mas o Senhor, ele dá sinais, ele te dá uma paz no teu coração. Tem bênção minha aí que eu esperei, ó, 15 anos, está vindo agora, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas ele te prepara para a bênção, ele não te dá as coisas assim não, querido. Primeiro ele quer saber também a sua perseverança. Tu tá me entendendo, irmão? Então, esse é um dos sentidos que eu quero que vocês coloquem, fixem na cabeça de vocês, para aumentar a fé de vocês. Se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, aparentemente a situação está ruim, porque Jesus, ele não mentiu. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. E ele fala que ele vai ao Pai e é mandar o Consolador. Ele não fala que vai mandar o Alegrador, é o Consolador. Ele só consola quem está triste. Ele não mentiu para a gente. Mas Paulo levou chibatada e cantava hinos na prisão: Shalom, Adonai, Shalom. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Nos momentos de luta, de dor, o Espírito Santo te consola. Então você tem que... As lutas, ela vem permitida por Deus e operada por Satanás para fazer você desistir desse Deus. Então não desiste, irmãos. Eu estou vendo muita gente que era crente bom de igreja, servo do Senhor, bom em oração, bom no serviço, que estão abandonando, estão indo para o mundo, não estão aguentando. Como eu falei, irmão, o período da tribulação, o período de sofrimento assim extremo, é um período curto. Só que tu acha que Deus vai deixar a gente a Deus dará? Tu acha que vai deixar a gente sem amparo, irmão? Vai ter amparo sim, a Bíblia mostra isso. E se você sofre perseguição, que às vezes vem de dentro da nossa família, lembre-se dessa passagem de Atos dos Apóstolos. Porque me persegues. A pessoa que persegue um cristão está perseguindo o próprio Cristo. Só que ele, assim como ele fez com Saulo, transformou ele em Paulo. Por que mudou de nome? Você vai ver aí Jacó sendo mudado o nome para Israel. Porque a partir de uma aliança, irmão, que você faz com o Senhor, você recebe um novo nome. Se lembra lá de Apocalipse 2, acho que é a carta de igreja a Pérgamo. E uma das bênçãos finais, se você resistir, é que ele te dará uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém sabe, só você. Então, um novo nome é uma nova vida com Cristo. É um novo horizonte. Você deixa tudo aquilo para trás que você era, que você acreditava, e passa a acreditar em Cristo. O próprio Paulo, ele fala isso lá na frente, que tudo que ele aprendeu do sistema, aos pés de Gamaliel, ele reportou por perda. Então é uma nova caminhada, irmão. Tá me entendendo? Não é fantasia, eu pensava que era fantasia, entendeu? Eu tinha os
os meus conceitos sobre vida, sobre prosperidade, sobre destino. Eu tinha esse conceito. Então, mas só que esse conceito tinha várias falhas. Eu fui espírita. O espiritismo tem várias falhas. Pior, não é só falha. É uma vertente maligna que desvia a tua fé a tal ponto que eles pregam que você pode fazer o que você quiser de ruim nessa vida, que você vai ter outra chance, várias chances, até virar um espírito de luz. Isso é uma mentira, irmão. Porque em Hebreus 9:27 está dizendo que está ordenado o homem a morrer uma só vez e após a morte é o juízo. Então eu passei a me aprofundar na Bíblia e encampar outros valores, outra lógica. Está me entendendo, irmão? Então se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, né? A pessoa está fazendo ruim a você, aparentemente nada dá certo, aparentemente nada anda para frente. Tenha paciência. O Senhor está trabalhando. Se lembra na escola? Durante uma prova, querido, o professor fica em silêncio para saber se você vai ser aprovado ou reprovado. Tenha paciência, irmão. É só a palavra curta de hoje, entendeu? Só para mostrar esse aspecto da palavra de Deus. E futuramente, o Senhor está ardendo no meu coração, mas eu tenho que me preparar muito, irmão. Tenho que me preparar muito. Que eu vou mostrar o Senhor Jesus de uma maneira tão profunda. Eu peguei uma nuance, assim, sabe, na Bíblia, de uma maneira tão profunda, que isso vai ter que ser em vários vídeos, que com certeza você nunca ouviu isso, que você vai ouvir nos próximos vídeos, sobre Jesus Cristo. Que eu vou dar só uma palhinha para vocês. Vocês sabiam que está escrito, muitos aqui sabem, né, de Tessalonicenses, do arrebatamento, muitas igrejas pregam até Jesus voltar, mas depois que Jesus voltar, estabelecer o reino dele nessa terra, antes da Nova Jerusalém, que são dois eventos diferentes, a vida vai continuar, vamos dizer assim, mas com o diabo preso. Você sabia que Moisés, Paulo, Elias, Pedro vai se juntar com a gente, comigo e com você, para falar das coisas de Deus para o resto das nações? Esse é o grande plano de Deus. Só que para explicar isso, irmão, preciso de vários vídeos, preciso de muito preparo, para poder até ter essa pegada simples e o vídeo não ficar muito longo. Entendeu? Então esse é o vídeo de hoje. Aguarde os próximos vídeos para aumentar a sua fé e te dar esperança. Deus abençoe a todos grandemente.